Fala galera do Nuvens de Valores, 28 de julho de 2023, sexta-feira, quase final de julho. Como vocês passaram a semana? Espero que tenham tido uma boa semana. E vamos aqui fazer nosso vídeo de fechamento semanal, trazer alguns dos principais ativos que sempre trazemos a análise para vocês. E reforçando sempre, são apenas estudos gráficos com algumas médias, indicadores e principalmente com as nuvens de Ichimoku. Não é recomendação de compra ou venda de ativo. Começando aqui pelo primeiro ativo desse fechamento semanal, temos Magazine Luiza. Magazine Luiza, essa semana fechamos em alta de 4,97%. Fechamos aqui nos R$ 3,17. E o que temos aqui no nosso gráfico semanal? A primeira coisa que a gente gosta de olhar é a nuvem futura, permanece vermelha. Olha só, o nosso candle aqui dessa semana de 24 de julho, a gente permanece também abaixo das nuvens, ou seja, segundo as nuvens de Ichimoku, ainda permaneceríamos no movimento, numa tendência aqui mais baixista. E o que temos também, olha só, nossa média verde-limão, nossa Tenkan, que é a média rápida do Ichimoku. Para quem está chegando agora no nosso canal, as duas médias do nosso Ichimoku são a nossa média verde-limão de 9 períodos, a Tenkan, e a Kijun, a média de 26, essa média vinho, a média aqui mais importante do nosso canal. E temos também a nossa Chico Span, a linha de atraso, essa linha azul. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor a nossa linha de atraso, que é o próprio preço plotado 26 períodos aqui no passado. Enquanto a gente tem uma nuvem projetada no futuro, olha só, a nuvem está aqui no futuro, temos a nossa Chico Span plotada sempre aqui no passado. A gente está com a Chico Span abaixo das nuvens, abaixo do preço, então a gente permanece aqui no gráfico semanal, segundo a Chico Span, com um momento mais vendedor. Temos também o cruzamento aqui, que a gente chama de cruzamento técnico, como se fosse, entre aspas, de venda, que é quando a média rápida cruza abaixo da média lenta, média rápida de 9, média lenta de 26. Então a gente está com essas condições, permanecem inalteradas aqui na Magazine Luiza, mas trazendo aqui também nossas hipóteses que trabalhamos aqui nos últimos meses, nas últimas semanas, para quem já é inscrito no nosso canal. A gente teve um fundo aqui na região de mais ou menos de julho de 22, depois um fundo aqui em dezembro de 22, a gente traçou essas linhas de possíveis suportes. Claro, a gente sempre reforça, é suporte até que não rompe. Então, mas a gente trouxe para vocês aqui, ligando as extremidades. Na semana passada também a gente colocou aqui plotou, né, como se fosse a mesma linha, um pouco mais para cima, ligando esses dois candles aqui de janeiro de 23, e a gente mostrou para vocês o que a gente poderia, trazendo uma hipótese, quem sabe está aqui próximo novamente de uma região de fundo. E é verdade que essa semana aqui a Magazine Luiza alta de 4,97%. A gente até conversou. Claro, não é recomendação, apenas hipóteses aqui. Poderia fazer algum sentido, por exemplo, uma compra com uma superação de máxima aqui, por exemplo, dos R$ 3,06. Claro, acreditando em ser um possível aqui suporte. Poderia o ativo ter devolvido, ter rompido para baixo. Tem que ter muito cuidado para fazer com esse tipo de operação na Bolsa de Valores. Mas olha só, até o momento, qual é a condição segundo as médias? A gente ainda está bem distante da nossa média vinho. A nossa média vinho, essa semana de 24 de julho, encerrou dos R$ 3,77. Vamos colocar aqui a média lenta semanal, R$ 3,77. Seria interessante a gente ver Magazine Luiza nas próximas semanas ganhando essa média vinho novamente, para quem sabe a gente testar novamente essa média preta aqui, que é a exponencial de 50, que foi região aqui de resistência entre 8 de maio, 15 de maio, com uma máxima aqui nos R$ 4,46. E temos a média mais próxima no momento aqui do nosso canal, média mais importante, seria a nossa exponencial de 21. Essa semana fechou aqui nos R$ 3,47. Caso na semana que vem Magazine Luiza venha trabalhar próximo dessa média, o interessante é claro, sempre que vem tocar próximo de alguma média importante, seja a média exponencial de 21, ou a média rápida do Ichimoku, a Tenkan, a nossa média verde, ou a média vinho, interessante quando vem trabalhar próximo, o legal é quando fecha acima, porque senão muitas vezes vem trabalhar próximo da média e o preço aqui rejeita a média, começando, claro, a desenhar uma possível região de resistência, coisa a gente não gostaria de ver, mas essa semana, olha só, interessante aqui, Magazine Luiza fechou em alta, fechamos aqui nos R$ 3,17, e é interessante ver, olha só, que o candle aqui da semana de 10 de julho, deixa eu dar um zoom para vocês enxergarem esse candle aqui, a máxima foi dos R$ 3,16, então fechamos até acima, olha só, eu até vou desenhar aqui para vocês enxergarem melhor, deixa eu colocar aqui essa linha. Olha só, vamos colocar aqui uma linha dos R$ 3,16, 3,16.
Vamos colocar aqui para vocês visualizarem melhor. A gente fechou acima até mesmo da máxima dessa semana aqui, olha só, de 10 de julho. Deixa eu colocar aqui nos 3,16 certinho. Olha só, a gente fechou 1 centavo aqui acima, mas é um fechamento acima, um fechamento interessante que também, olha só, fecha acima de uma máxima de um candle que foi muito importante. Trazendo rapidamente os demais indicadores aqui do nosso canal, a gente tem um DMI ainda negativo aqui acima do positivo. A gente gosta de ver, para quem já é inscrito no nosso canal já sabe, a gente gosta ao mínimo de ver o verde acima do vermelho para indicar uma direção possível, uma direção mais altista. No entanto, temos aqui a nossa linha azul, que é o nosso ADX, abaixo do nível de 20 desde 9 de janeiro, abaixo do nível de 15 desde 22 de fevereiro. E o que significa essa linha aqui embaixo? Significa que a gente está sem tendência. Ora o DMI verde acima, ora o vermelho acima, e a gente observa o quê? Nas últimas semanas e meses, Magazine Luiza meio que lateralizada. É claro, estamos abaixo de todas as médias no momento, estamos abaixo das nuvens, abaixo das médias de 50, não é uma condição interessante, mas pelo menos a gente ainda não vê o nosso DMI negativo ganhando força e o nosso ADX aqui cruzando, por exemplo, o nível de 15 ou até mesmo o nível de 20, 25, ou seja, não existe força nessa tendência baixista que começou a se desenhar principalmente aqui a partir de 12 de junho, quando ele rejeitou também a nuvem pela última vez. E trazendo os demais indicadores aqui no nosso canal, temos os 3 indicadores aqui abaixo do nível de 50, o nosso estocástico, o nosso IFR, nosso Money Flow Index, que a gente também gosta de acompanhar. Percebam que estamos, principalmente nosso Money Flow Index aqui vermelho, abaixo do nível de 50 desde da semana de 12 de junho também, que foi quando ele rejeitou a nuvem, aqui indicando o quê? Um fluxo mais vendedor. A gente gostaria de ver Magazine Luiza ganhando algum nível aqui que foi importante nas últimas semanas. Podemos até, por exemplo, traçar aqui, olha só, uma linha aqui para ver, por exemplo, quando o nosso Money Flow Index começa a trabalhar aqui nessa região, rompendo, ou seja, um topo mais baixo, algum tipo de rompimento para a gente, quem sabe, acreditar numa retomada aí mais robusta, pelo menos pensando no curto prazo. No médio prazo, a gente gosta de ver, claro, sempre acima da média vinho, que é a média lenta do Shimoku, acima das nuvens, mas, olha só, temos o nosso FR também abaixo do nível de 50. O que nos chama a atenção é o nosso estocástico. Deixa eu mostrar aqui para vocês um zoom para ver se vocês conseguem enxergar. Talvez vocês nem consigam enxergar. Mas a nossa linha azul aqui, nosso estocástico, fez o primeiro cruzamento aqui abaixo do nível de 20. Para quem gosta de pegar um cruzamento aí de estocástico, um sinal interessante aí para quem gosta de pegar esse tipo de movimento. Lembrando que a gente gosta de estudar mais tendência aqui no nosso canal. Mas olha só, trazendo para vocês rapidamente os últimos cruzamentos que a gente teve do estocástico em Magazine Luiza, olha só, tivemos um cruzamento aqui abaixo do nível de 20, mais ou menos aqui, entre 26 de dezembro de 2022 e 2 de janeiro, olha só, foi essa região de fundo, depois um cruzamento aqui embaixo do estocástico também, e depois quando começa a ganhar principalmente um nível aqui de 20, foi o fundo aqui anterior de julho de 22, e olha só, a gente começa aqui a querer ensaiar um cruzamento bem tímido, 9,57 com 9,45, cruzamento por poucas casas, mas não deixa de ser um primeiro cruzamento. Interessante quando ele faz cruzamento e depois aqui de preferência também cruza o nível de 20 para confirmar esse cruzamento aqui. Mas para quem já gosta quando pega o primeiro cruzamento, essa semana aqui a gente faz o cruzamento, então reforça, claro, são hipóteses, o mercado adora nos surpreender, mas reforça a hipótese, okay, que temos um fundo aqui, e o ativo começa a tentar desenhar um fundo aqui na região entre 10 de julho e 24 de julho de 2023. O que é importante? Continuar renovando máximas e de preferência ganhar essas médias aqui anteriores. Claro, média reforçando semanal a nossa média vinho do Shimoku, os R$ 3,77. Seria interessante ver o ativo começar a ganhar fechamento acima dessa média, renovar máximas, também puxar aqui a nossa linha de atraso, a nossa Chico Span, cortar o preço, já que ainda continua com essa linha azul abaixo do preço, ou seja, temos para quem gosta aqui de operar o estocástico um sinal tímido, um começo de sinal tímido, mas não deixa de ser um sinal interessante aí para quem gosta de estocástico. Mas tem que tomar muito cuidado, não é uma operação tão fácil, não é o tipo de entrada para iniciantes, que muitas vezes você não vai saber como lidar com essa operação, mas a gente reforça, a gente não faz recomendação de compra ou venda aqui no nosso canal, e é importante sempre gerenciar o stop de vocês, diversifiquem o capital de vocês. Não é recomendação, mas não é
agradável colocar todo o seu patrimônio, seja só em uma operação, seja só em uma ação, porque pode acontecer, por exemplo, o que aconteceu com a Americanas, do dia para a noite a ação despenca, faz um movimento muito forte e leva todo o seu patrimônio embora. Por isso é importante ter sempre muita responsabilidade quando for fazer algum investimento na Bolsa de Valores. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal, acompanhe nosso canal. A ideia é vocês assistirem os nossos vídeos, acompanhar nosso canal e a gente deixar um legado educacional para vocês. E também sempre nos comentários e na descrição do vídeo eu deixo links interessantes para outros vídeos nossos aqui do nosso canal. Vamos continuar agora o nosso vídeo com Via na tela. Via essa semana fechou nos R$ 2,13. Tivemos um candle aqui verde, um candle positivo, uma alta de 4,93%. O que temos aqui em Via gráfico semanal? Durante a semana, a gente trouxe para vocês aqui os pontos principais do ativo. Para quem já é nosso inscrito e acompanha nosso canal, a gente gostaria de ter visto Via fechar principalmente acima aqui da nossa média vinho, a nossa média lenta do Ichimoku, que essa semana estava aqui nos R$ 2,17. A gente já tinha até deixado aqui anotado, vou colocar até maior para vocês enxergarem melhor aqui os R$ 2,17. Seria interessante retomar aqui a nossa média vinho. A máxima da semana foram aqui os R$ 2,19, deixando aqui um pavio na nossa média lenta do Ichimoku, média de 26, e na nossa exponencial de 21 aqui também na região dos R$ 2,18. É imprescindível a semana que vem, de preferência, a gente não perder essa mínima aqui do R$ 1,98, porque muitas vezes o ativo perde a média lenta, fica afastado, vem fazer algum tipo de movimento aqui mais corretivo, voltando se encontrar aqui com as médias, e depois ele perde a mínima e ele continua esse movimento descendente. Então, não conseguimos fechar acima da média exponencial de 21 e também a média lenta do Ichimoku. Então é interessante a gente a semana que vem ganhar essa média, já que a gente já veio trabalhar aqui próximo e tocar nessas médias. E muito importante, de preferência, não perder a mínima. Muita atenção, caso perder a mínima, não é recomendação de compra ou venda, mas é falando apenas sobre a movimentação aqui do preço. Foi um fechamento legal, já que a gente volta aqui trabalhar próximo dessa média vinho, mas é legal semana que vem, de preferência, renovar essa máxima dos R$ 2,19, e por enquanto vamos trabalhar com os R$ 2,17, um fechamento legal para a semana que vem. Claro, durante a semana vou atualizar vocês acerca dessa média aqui, mas por enquanto vamos trabalhar com os R$ 2,17. Então é interessante a semana que vem renovar a máxima e fechar acima dos R$ 2,17. A gente chama atenção que a nossa média verde-limão, a nossa média rápida, ainda permanece com o cruzamento entre aspas de compra. Por quê? Porque ela continua aqui, a verde-limão, a média rápida, acima da média lenta. É interessante o quanto antes o ativo voltar a trabalhar acima da nossa média vinho, com máximas mais altas e mínimas mais altas, para a gente evitar que essa média rápida cruze abaixo da média lenta. A gente gostaria de ver o ativo, então, fechamento acima dos 2,17 e manter também esse cruzamento aqui no nosso Ichimoku. Chama atenção também que a gente já tinha alertado que a nossa Chico Span já tinha cortado aqui também o preço, indicando um momento mais vendedor. Interessante que nas próximas semanas Via volte a fazer o que? Esse cruzamento. Percebam que a semana que vem a gente ainda pode trabalhar aqui abaixo desse candle com a mínima dos R$ 2,29, mas na outra semana, ou seja, em 2 semanas, a gente pode começar a trabalhar dentro do preço, que pode indicar um movimento também mais lateral. Quando essa linha está dentro, começa a cruzar o preço, provavelmente aqui a gente começa a trabalhar no momento mais lateral do ativo, até que ela decide se vai fazer um rompimento para cima ou para baixo. Então a gente tem alguns aspectos positivos, continua com o cruzamento aqui de compra, entre aspas, a gente volta a tocar na média vinho, mas a gente não conseguiu fazer esse fechamento acima da média vinho. Atenção, caso perder aí o R$ 1,98, que é a mínima dessa semana. Trazendo também os demais indicadores que a gente sempre traz aqui para vocês, no nosso DMI negativo, permanece com o cruzamento aqui vermelho acima do verde, ou seja, um cruzamento entre aspas, como se fosse de uma direção mais de venda, mais baixista. A gente gosta de ver quando o verde retoma o vermelho. Nosso ADX abaixo do nível de 15, ou seja, por mais que o vermelho esteja acima do verde, ou seja, o negativo acima do positivo, a gente ainda continua aqui sem uma tendência definida, já que não temos nem o nível de 15 aqui para a gente começar a trabalhar com uma ideia, talvez de uma tendência bem fraca, para ganhar o nível de 20. Nível de 20 aqui na linha preta, a gente está abaixo do nível de 20, 15, então, ou seja, movimento mais lateral aqui, uma tendência indefinida. Claro, indefinida segundo o nosso ADX, já que, olha só, de acordo aqui com as nuvens, a gente está há muito tempo
olha só, Via perdeu, até vou mostrar, a última vez que a Via trabalhou dentro das nuvens de Shimoku no semanal, olha só, ela fez um rompimento de nuvem aqui em 26 de julho de 2021. Claro, muitas vezes faz um rompimento de nuvem e o ativo volta a trabalhar dentro das nuvens, ou seja, não quer dizer que você, sempre que tem um rompimento de nuvem no semanal, que o ativo vai despencar. Mas, olha só, da última vez que ela trabalhou dentro das nuvens foi 19 de julho de 21 e a partir de 26 de julho de 21 ainda nos R$ 12,59 Via. E nunca mais sequer até tocou na nuvem, até mesmo diferente de Magazine Luiza, que chegou a tocar nas nuvens, mas ambas estão abaixo das nuvens de Shimoku. Trazendo os demais indicadores aqui rapidamente. Para quem gostou da nossa análise, do nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para a gente continuar motivado a trazer novos vídeos sempre para vocês. Sempre temos aqui o vídeo de fechamento semanal, tanto de Magazine quanto de Via e também de outros ativos. A gente continua aqui com a nossa, entre aspas, hipótese que o fluxo do comprador de Via ainda permanece, porque a nossa linha verde aqui do Money Flow Index continua acima do nível de 50, por isso que ele está verde, ou seja, a gente está acima do nível de 50 com o Money Flow Index desde a semana de 15 de maio e permanece. Por mais que o ativo, olha só, nas últimas semanas começou algum tipo de correção, a gente não vê o fluxo comprador perder as rédeas, pelo menos por esse indicador. Não quer dizer que é para comprar, que é para vender, mas a gente gosta de ver sempre ele mantendo pelo menos acima do nível de 50 e ele permanece. Nosso IFR, no entanto, trabalha abaixo do nível de 50 desde a semana de 26 de junho e nosso estocástico também, olha só, continua cruzado para baixo. Interessante quando a gente começa a ver o nosso IFR trabalhar acima do nível de 50, de preferência manter esse nível de 50 e também nosso estocástico dá algum sinal aqui, entre aspas, de compra, ou seja, o nosso azul cortar o nosso vermelho. Então, ainda falando, o único indicador mais agradável que a gente continua aqui na Via é o nosso Money Flow Index, que continua acima do nível de 50, ou seja, pode indicar numa hipótese, é só uma hipótese ainda, que a força compradora ainda continua com algum tipo de acumulação, mas muita atenção caso também o nosso Money Flow Index cruzar abaixo do nível de 50, porque aí a gente ficaria com todos os indicadores apontando para o mesmo lado, que seria para o viés mais baixista. Muita atenção, não é recomendação de compra ou de venda, mas quem sabe aí na próxima semana a gente tenha alguma alegria mais robusta aí na Via, quem sabe retomando a nossa média vinho, deixando sempre bem claro, não é porque faz o fechamento acima da média vinho que é para vender, que é a nossa média lenta do Shimoku abaixo, mas a gente gosta de sempre de ver o ativo desenhar suporte nessa média aqui de 26 e respeitar, começar a ganhar as médias de 50, as médias de 80, 100, 200 e ir embora. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal para ajudar nosso canal. Vamos continuar agora com mais uma análise de ativos para vocês. Cash 3 médios, fechamos essa semana nos R$ 9,58, uma alta de 26,39%. Imagino que seus acionistas estejam muito felizes essa semana com a forte valorização do ativo. E o que temos aqui, segundo as nuvens de Shimoku? A gente permanece ainda, claro, abaixo das nuvens, ou seja, uma direção de movimento ainda segundo as nuvens. Pensando mais no longo prazo, estamos abaixo das nuvens, nuvem futura ainda permanece vermelha. Aqui interessante sempre a gente ver a nossa Chico Span, nossa linha de atraso, ainda permanece aqui abaixo do preço. Interessante que nas próximas semanas a gente veja o que? Essa linha azul pelo menos aqui cortando os candles. Claro, o ideal é a gente ver uma tendência no Shimoku, claro, sempre acima das nuvens. A nossa Chico Span também acima das nuvens, acima de várias médias aqui que a gente traz no nosso canal. Mas o início de movimento que a gente gosta de ver é o que acontece essa semana, Cash 3 aqui. Não quer dizer que é para comprar, que é para vender, mas olha só, a nossa média vinho do Shimoku, a nossa média de 26, a gente tinha passado para vocês, estava aqui na região dos R$ 9,34, até vamos colocar maior aqui para vocês enxergarem, visualizarem melhor, R$ 9,34, a gente tinha passado aqui durante a semana, está nos R$ 9,335, a gente arredonda para cima, está nos R$ 9,335 desde a semana aqui de 10 de julho, e com o fechamento aqui nos R$ 9,58, a gente fecha acima dessa média. E olha só, desde quando Cash 3 não tinha o fechamento acima dessa média aqui, a média longa do nosso Shimoku. Claro, para quem está chegando no nosso canal, média verde-limão de 9 períodos do Shimoku, a Tenkan, e a média aqui lenta do Shimoku, a média vinho de 26. E é uma média muito importante que a gente gosta de estudar aqui, principalmente no gráfico semanal. A Cash 3 não fechava acima dessa média desde esse candle aqui de 9 de agosto de 2021, há muito tempo, praticamente quase aí 2 anos abaixo dessa média. A gente estava aqui na região correspondente dos R$ 93,33, ou seja,
Claro, antes do desdobramento, antes do grupamento, mas a gente estaria aqui numa região ainda próximo do que foi o topo dela aqui em julho de 2021. E desde então, aqui da semana de 16 de agosto de 21, perdeu a média lenta, se afastou, se aproxima, deixa uma região de pavio aqui próximo dessa média lenta, pavios também na exponencial de 21. Depois temos o que? O cruzamento, como se fosse um cruzamento que a gente chama técnico aqui, como se fosse um cruzamento de venda, e o ativo foi embora, desmoronou. No entanto, essa semana a gente tem um fechamento aqui interessante. O que é mais interessante? A partir desse momento que a gente ganha a média vinho, é interessante de preferência a gente não perder novamente essa média. Porque muitas vezes o ativo, olha só, vou mostrar para vocês, muitas vezes o ativo está longe da média vinho, se aproxima da média vinho, até tenta fechar acima, que não foi o caso aqui, a gente fechou. Mas aqui, por exemplo, trazendo o movimento que tivemos em dezembro. Tenta fechar acima, deixa um pavio, renova a mínima, e ou seja, um movimento que poderia ser o início, quem sabe, de uma reversão aqui pensando no curto, médio prazo. E, ao contrário, ele começa a renovar suas mínimas e deixa uma região de topo. Mesma coisa que ele fez aqui em março de 23, mas, no entanto, essa semana a gente ganha a exponencial de 21 e a média longa do Ishimoku. Então, vamos continuar como ponto muito importante aqui do ativo, os nossos R$ 9,34. A exponencial de 21 também, olha só, ela dá uma virada para cima aqui, fechamos acima. Deixa eu tirar a média rápida do Ishimoku. Vamos colocar só essas duas médias aqui. A exponencial de 21 está aqui na região dos R$ 8,978. Então vamos colocar aqui R$ 8,98. Claro, a semana que vem trago uma atualização durante a semana dessas médias aqui, mas é interessante. De preferência, continuar renovando máxima. A máxima da semana foi R$ 9,69. A gente continuar aqui acima dos R$ 9,34. De preferência renovando a máxima, e não é interessante, repetindo, a partir do momento que a gente faz esse fechamento, perder a média. Não quer dizer que perdeu a média que é para vender, que fechou acima que é para comprar. Eu não faço recomendação aqui no canal, nem posso, mas é o início, quem sabe, de alguma coisa aí em Cash 3. Para a gente continuar ainda com essa tese, não é legal fechar abaixo da média vinho novamente. Então, de preferência, mantenha os 9,34 e a gente precisa ver também essa linha aqui de atraso, aqui cortando o preço, porque muitos traders utilizam essa linha de atraso do Ishimoku como se fosse um filtro, ou seja, enquanto ela permanece abaixo das nuvens e também do preço, a gente continua ainda com um momento mais vendedor. A partir do momento que a gente pelo menos corta o preço, quem sabe aqui inicia alguma recuperação de um momento mais comprador aqui do ativo. Outro ponto interessante para a semana que vem, temos, olha só, nossa pontilhada preta aqui, seria a aritmética de 50 na região dos R$ 10,41,8. Então vamos colocar aqui, olha só, R$ 10,41,8, ou seja, R$ 10,42. Claro, estamos aqui no final da sexta-feira. Na semana que vem, quando abrir, pode ser que ele abra próximo, mas pode ser que ele abra em outra região, tá? Muita atenção. Mas vamos colocar aqui, então, a aritmética de 50. Vou colocar aqui para vocês, deixa eu colocar na frente aqui o 50 MA. 50 MA, que é a aritmética de 50. E olha só que interessante, para quem também já é inscrito do nosso canal, nas últimas semanas a gente trouxe para vocês, olha só, uma hipótese, como se fosse um canal aqui. Deixa eu colocar um menor aqui para vocês enxergarem melhor. Olha só, um canalzinho que a gente desenhou, olha só, com resistência, suporte, resistência, suporte. E a gente estava aqui próximo de uma região de suporte. Até a gente trouxe aqui no fechamento da semana de 10 de julho, para quem gosta de correr riscos, estava aqui próximo de uma região de suporte, ainda com fechamento ali nos R$ 8,03. Poderia ser uma compra de muito risco. Mas a gente está aqui nesse canal. Percebam que esse canal ainda continua a ser respeitado. Ou seja, ó, nossa linha de resistência aqui ainda está mais ou menos para a semana que vem por volta dos R$10,43. E olha só a coincidência. A gente tem uma aritmética de 50 passando aqui como se não quisesse nada. E temos também, olha só, essa linha azul aqui. Deixa eu até colocar mais grossa para vocês enxergarem melhor. Ó, vou colocar mais grossa aqui. Nossa linha do canal, olha só, está praticamente passando em cima da média. Pode ser uma hipótese, não tem como adivinhar o futuro, não tenho bola de cristal, apenas analiso o gráfico aqui com vocês, mas olha só, pode ser uma região de forte resistência, já que a gente tem uma aritmética de 50 e também tem um topo do canal. E o que a gente conversou nas últimas semanas, de preferência, a gente tem algum rompimento desse canal, né, em algum momento, romper e a gente começar a ter algum zigue-zague
ascendente aqui na Cash 3, mas assim como mostrei para vocês, foi um fechamento interessante, um fechamento que praticamente não acontecia há basicamente 2 anos no ativo, reforçando, não é recomendação de compra, até pensando, por exemplo, comprar numa superação de máxima ou comprar na abertura, poderia fazer algum sentido, mas olha só, um momento aqui que a gente teve uma semana de uma valorização de 26%, para você deixar seu stop aqui na mínima da barra fica muito caro. Talvez teria que puxar, quem sabe, para o gráfico diário. E trazendo aqui rapidamente, olha só, nosso gráfico diário, atenção também, olha só, as nossas médias amarelas, para quem é muito mais antigo do nosso canal, já sabe o que? As amarelas são as nossas médias de 200. Percebam que no gráfico diário também, para quem é acionista da Cash 3, lembrando sempre, não é recomendação, apenas dividindo estudos com vocês, interessante talvez tenha as médias de 200 aqui, que podem servir como região de resistência. Nessa sexta-feira, as médias de 200 estariam aqui na região dos R$ 9,96 e R$ 10,73. Atenção, a gente volta a fechar acima das nuvens aqui no gráfico diário. Vamos ver se a gente consegue manter esse fechamento acima das nuvens. Trazendo rapidamente os demais indicadores aqui do gráfico semanal, que é o foco do nosso canal. Lembrando, eu não trago muito gráfico diário, mas porque a gente não consegue fazer fechamentos todos os dias. Então a gente traz mais o semanal, que dá para vocês acompanharem melhor aqui o nosso canal. Olha só, por quantas semanas o nosso DMI negativo permaneceu acima do positivo aqui em Cash 3. Estava negativo, o vermelho acima do positivo, desde a semana de 2 de janeiro. Olha só, quando ainda o ativo estava aqui na região, deixa eu ver quando era o fechamento, olha só. Ainda o fechamento aqui dos R$ 11,50. E essa semana, deixa eu colocar aqui de novo, o nosso DMI verde cruza acima do vermelho. Ou seja, na mesma semana, olha que interessante o ajuste, a calibragem dos indicadores. Na mesma semana que a gente fecha acima da média vinho, a gente também tem um cruzamento aqui de DMI. Ou seja, quem sabe o início de uma direção aí mais positiva. Mas claro, a gente ainda tem, olha só, um ADX apontando para baixo, abaixo do nível de 20, ou seja, ainda poderia ser um pouco precoce para falar que já teve o início aqui de uma formação de tendência. A gente está abaixo do nível de 20, estamos aqui no nível de 15,54. Ideal, com esse cruzamento, pelo menos o ADX ter continuado a apontar para cima. Mas pelo menos a gente desfaz esse cruzamento do verde com o vermelho aqui, que estava, olha só, desde a semana de 2 de janeiro de 2023, ou seja, praticamente desde o começo do ano, agora que a gente tem um cruzamento. Qual que é o ideal? A gente continuar tendo semanas positivas, renovando máximas, para a gente manter aqui de preferência esse verde acima do vermelho, e também a gente começar a ver esse ADX ganhar força aqui, para quem sabe a gente acreditar aí no início de uma formação aí de tendência, ou seja, cruzamento mais o ADX apontando para baixo, aqui ainda é cedo para cravar, ainda que foi o início de uma tendência, mas é um fechamento legal que tivemos essa semana, é inegável. Então o que temos aqui também, trazendo os demais indicadores, o nosso estocástico, olha só, na semana de 10 de julho, ele deu um cruzamento, entre aspas, aqui de compra, na região mais ou menos do 15,84, e olha só que interessante, o cruzamento aqui, exatamente, deixa eu voltar a colocar nosso canal aqui, ó, ele fez um cruzamento como se fosse, para quem gosta de fazer entradas com estocástico, mas sempre alertando, a gente não fala sobre recomendação de compra ou venda. A ideia é a gente dividir aqui estudos com vocês e vocês evoluírem junto com a gente. E não se esqueçam, sempre deixem comentários, até mesmo com críticas, para a gente evoluir o canal aqui junto com vocês. Mas olha só que interessante, na semana que ele vem tocar aqui no fundo desse canal que a gente tinha desenhado, e nesse praticamente um martelinho aqui, e a gente tem também um cruzamento estocástico. Faria algum sentido uma compra, por exemplo, na abertura, ou numa superação de máxima, mas também se perdesse a mínima, era um momento aí de ficar muito atento, talvez de estopar a operação. Gerenciem sempre o risco de vocês, é essencial gerenciar o risco na Bolsa de Valores, sempre oriento aqui vocês nesse aspecto. E aqui trazendo os demais indicadores, então a gente continua com esse cruzamento entre aspas de compra do estocástico. O nosso IFR cruza acima do nível de 50, outro indicador que, olha só, essa linha roxa, tá? Eu sei que está um pouco confuso aqui, muitos indicadores, mas a gente gosta de trazer aqui uma análise bem completa para vocês. A nossa linha roxa aqui é o nosso IFR, ela está no nível de 51, ela cruzou acima do nível de 50. E olha só há quanto tempo ela trabalhou abaixo dessa linha preta, ou seja, a gente gosta de ver aqui o nosso IFR pelo menos acima do nível de 50, e ela começou a trabalhar abaixo do nível de 50, o nosso IFR, desde a semana aqui de 27 de setembro de 2021, ou seja, há muito tempo que a gente estava com esse IFR aqui com uma força mais vendedora. E essa semana cruza acima dos 50. O que é interessante quando cruza 50? Permanecer acima dos 50. Muitas vezes
ele cruza os 50, na semana seguinte ele descruza. E olha só que interessante, na semana que a gente tem um cruzamento de DMI verde com vermelho, na semana que a gente tem um fechamento acima da média vinho do Shimoku, a gente também tem um IFR ganhando o nível de 50, ou seja, mais um indicador. Na mesma semana ele começa, entre aspas, pode ficar com um viés mais comprador, mas reforço, interessante manter esses sinais. Não adianta nada dar esse sinal nessa semana e a semana que vem a gente perde e ele desenha o quê? Um topo na região dos 50. E a gente tem aqui o nosso Money Flow Index acima aqui do nível de 50, 50,19. A gente volta a ficar acima do nível de 50, mas muita atenção. Por exemplo, a gente cruzou acima do nível de 50 aqui na semana de 29 de maio para 5 de junho, e na semana seguinte a gente perde e desenha o quê? Um topo. Então a gente gostaria de ver, manter o nosso verde, aqui a nossa linha verde acima dos 50, de preferência até romper aqui esse topo anterior aqui que deixou na região dos 56,29. Então, aqui, de modo geral, a gente tem o IFR acima do nível de 50, o Money Flow Index acima dos 50, a gente tem aqui um cruzamento entre aspas de compra, que veio aqui desde uma região de sobrevenda abaixo aqui do nível de 20, temos sinais interessantes, mas a gente ainda não vê o nosso ADX aqui, por exemplo, a nossa linha azul interessante, ela começar a ganhar força para a gente acreditar aqui numa tendência mais robusta do ativo. Muita atenção aí também com a nossa aritmética de 50, por exemplo, aqui na região que a gente falou dos R$10,42, interessante o ativo também. As médias de 50 também são muito importantes no semanal. Então é importante aí, caso chegar nessas médias, a gente não começar a desenhar resistência nelas. E retomando, a gente tem aqui uma média de aritmética de 50, bem no topo aqui do canal que a gente desenhou. Vamos ver o que acontece com o Cash 3 nas próximas semanas. Para quem for acionista, quiser deixar algum comentário, expectativa aí do ativo, eu sei que com certeza vocês estão mais bem informados do que eu a respeito do ativo. Então sintam-se à vontade para deixar comentário, é um espaço de troca de informações aqui no nosso canal.